Parte 2, capítulo 1. O amor humano e o dom de si. Na primeira parte, falei sobre como é importante, em relação ao tema deste livro, adotar uma postura desarmada, de escuta humilde. Reforço essa necessidade. É provável que você jamais tenha parado para pensar nesse assunto por 5 minutos sequer, e as ideias que tem enraizadas tenham vindo de fora, de algum lugar. É importante, portanto, que escutem tudo o que tenho a dizer sobre o assunto e pensem, antes de discordar de alguma coisa. É comum os pais renunciarem à tarefa de educar sexualmente os seus filhos por terem medo, por não saberem o que falar, por ficarem sem graça, por se julgarem incapazes, e assim as crianças ficam soltas, perdidas, sem limites. Outros tratam a educação para o sexo como algo sem importância, que não é da responsabilidade de ninguém, e simplesmente mostram aos filhos algum vídeo no YouTube e meia dúzia de outras coisas sobre o assunto. Um tratamento assim, tão impessoal, não tem como ser benéfico para as crianças. Quem mais conhece e pode ajudar as crianças são os pais. Antigamente, as famílias, de modo geral, não davam educação sexual aos filhos, pois havia muita dificuldade em falar sobre sexo no âmbito familiar. Mas a própria cultura fazia com que a sexualidade ficasse nos limites do aceitável, e por isso não era tão necessário falar do assunto. Hoje, muito ao contrário, o assunto está envolvido por muitos aspectos que têm de ser conversado e tratados corretamente, para que as crianças e os adolescentes não vejam a sexualidade de forma negativa. No passado, não se falava quase nada do assunto. Tudo era escondido. Mas hoje se fala demais. E tudo é permitido, feito às claras. Os adolescentes ficam sem saber muito bem o que fazer em relação a isso porque já não têm um verdadeiro modelo para seguir. Os meios de comunicação, por meio de vídeos, livros, tratados médicos, é assustador saber que os médicos tratam o tema de maneira despersonalizada em seus consultórios. Passam as informações sobre educação sexual de uma forma que é ao mesmo tempo lúdica e permissiva, dizendo que é preciso desfrutar do sexo, mas evitar a gravidez, as DSTs e os abusos, enfim, enfatizam a noção de evitar. A mensagem que passam é apenas esta: você pode tudo, mas tome cuidado. O conceito de liberdade aí implicado é também extremamente problemático, pois dá a entender que a liberdade consiste em fazer somente o que queremos e nada mais. Mas, verdade seja dita, liberdade é fazer o que é bom para o nosso crescimento enquanto seres humanos. A sexualidade não é uma coisa que se forma por si só, mas sim a partir da educação integral de uma pessoa. Relembremos a disposição anatômica e simbólica do ser humano, que vai de cima para baixo: cabeça, coração, barriga e sexo. Os 2 primeiros estão acima dos 2 segundos. A ideia é primeiro formar a inteligência, a vontade e as virtudes para que, após isso, estas orientem de maneira adequada os impulsos mais primários. Concluí nas páginas anteriores que para alguém ser bom é preciso não só evitar o mal, mas também buscar ativamente o bem, mudando o próprio coração. Isso está intimamente ligado à educação da sexualidade. Se de um lado há os naturalistas que pensam que os impulsos de desejo das crianças devem ditar os rumos da sexualidade, do outro, existem os que consideram a sexualidade um problema, como se o sexo fosse algo ruim ou, quando muito, tolerável. Um dos maiores problemas da educação da sexualidade é que há certa obscuridade quanto ao que o ser humano é de fato. Tanto é assim que costumamos falar apenas do aspecto natural da educação da sexualidade, que compreende os impulsos e instintos, que muitas vezes dominam o comportamento das pessoas. Esquecemos o que somos realmente, perdemos de vista nosso lado espiritual, ignoramos a existência da natureza humana completa.
que não é simplesmente animal ou biológica. A educação se transforma, assim, num objeto culto do erotismo. Onde está a moralidade? Vícios sexuais viram teorias e, ao fim, são aceitos como se fossem normais. Considerar o ser humano um mero animal, sem percebê-lo em sua totalidade, olhando apenas para sua função sexual, é adulterar a nossa verdadeira natureza. A moral sexual natural leva em conta tão somente a saúde e a fruição dos prazeres, de forma a liberalizar o sexo sem jamais pensar na moralidade do ato. Hoje as pessoas acham que tudo se resume à proteção e equilíbrio, mesmo quando se trata de vícios como a masturbação e a perniciosa pornografia. Os cuidados profiláticos, pensam elas, são a resposta para todos os problemas da humanidade. Pois eu digo, o amor humano excede tudo isso, e a sexualidade é fruto desse amor. A pedagogia contemporânea instrui as pessoas nesse assunto partindo de baixo, sem buscar libertá-las das amarras dos próprios instintos que as mantêm presas e sem lhes mostrar o que está acima, no alto, na dimensão celestial. Um coração educado desta maneira se torna mesquinho e ensimesmado, não aquilo para que realmente foi feito, o amor humano. Ora, proclamemos o óbvio mais uma vez, porque é preciso. O ser humano possui uma alma imortal. Há muitas pessoas de retas intenções que jamais pararam para pensar nessas questões, como a de o ser humano ser corpo e alma, e a de ser necessário educar as duas coisas, pois ambas têm a ver com a sexualidade. Obviamente, é impossível desligar os sentidos. Os impulsos existem e são bons porque existem. Eles preservam o ser humano. Os impulsos de comer, dormir, beber, descansar, entre outros, nos preservam e merecem a nossa atenção. Contudo, são insuficientes para que nos orientemos na vida. Temos de educar a nossa afetividade para que, mesmo nos momentos em que sintamos medo, sejamos capazes de agir corajosamente, para que na tristeza possamos sorrir, para que, enfim, sejamos seres humanos de verdade. Sim, podemos ter impulsos sexuais e não ceder a eles. Sim, nós podemos domá-los. Os atos humanos sempre têm vinculada a si uma carga moral. São escolhidos conscientemente. Diante de uma situação, olhamos para nossas consciências e decidimos por uma ação ou por outra. Daí que seja possível classificar essas ações como boas ou más. O ato é moralmente bom quando as escolhas feitas servem ao bem do homem. Portanto, precisamos saber qual é o bem da sexualidade, para que ela foi feita. Porque temos impulsos sexuais. A moralidade depende do objeto, da intenção e das circunstâncias. Logo, o objeto e a intenção devem ser bons e a circunstância adequada. As circunstâncias não tornam bons objetos ou intenções que por si mesmos sejam maus. Apenas os modulam e agravam ou atenuam suas qualidades, aumentando ou diminuindo a responsabilidade de seus agentes. A consciência moral é um núcleo secreto do ser humano, presente nele desde o início da vida. Uma criancinha que decide pôr a mão na tomada e sabe que isso não deve ser feito, tem já uma consciência moral ativa. Como pais, podemos fingir não ver os atos errados das crianças, mas se assim procedemos, passamos a elas a mensagem de que podem agir contra as próprias consequências. A mensagem não apenas diz que não existe um problema em agir de forma errada, mas também que os pais são coniventes com o erro. Quer dizer, então, que precisamos formar aos poucos a consciência moral dos nossos filhos, para que eles ajam de acordo com o que é bom, belo e verdadeiro. A nossa consciência nos obriga a agir corretamente e evitar o mal. Isso é, nos ajuda em nossas escolhas. Devemos ter em mente, entretanto, que a consciência moral
pode ser deturpada se com frequência optarmos por agir de maneiras erradas. Exemplo: se tivermos ciência de que roubar é errado, mas ainda assim quisermos roubar, na primeira tentativa iremos nos adequar com os obstáculos de ordem moral, pois roubar é sempre errado. Porém, depois do primeiro e do segundo roubo, se continuarmos a fazer isso e o fizermos frequentemente, a consciência irá se amornando, se acostumando à autoviolação. Donde se conclui porque, para os políticos desonestos, o roubo não traz mais qualquer sentimento de culpa. Uma pessoa assim está com a consciência tão deturpada que nem sequer vê o roubo como tal. A consciência tenta justificar suas más ações. A consciência, aos poucos, se apaga, conforme o sujeito continua a andar pelo mau caminho. Agir moralmente bem nos faz mais livres porque, ao agirmos assim, conseguimos ter ainda mais clareza sobre o que é bom e o que é mal. Perceber o mal independe da eficácia da ação, mas perceber o bem claramente exige uma ação moralmente boa. Quando agimos mal, não o percebemos corretamente e não somos livres. Quando agimos bem, a liberdade se faz presente. Agir com liberdade é agir responsavelmente, escolhendo sempre o melhor caminho. E circunstâncias desfavoráveis não devem fazer com que prefiramos agir mal. Desassociar a função sexual do dom de si, do amor, como querem alguns, é imoral. O amor, a doação de si mesmo para o outro, nos ajuda a amadurecer, porque o ser humano foi feito para o outro, não para si mesmo. Precisamos sempre nos abrir para o outro. Viver apenas para si é não agir humanamente bem. Se agimos exclusivamente para nós mesmos, ficamos entristecidos e nos apequenamos. De nosso coração sairão coisas ruins: egoísmo, inveja, tristeza, orgulho, vaidade, entre outras. A sexualidade precisa estar relacionada com esse dom de si, com esse amor. Se o ser humano é corpo e alma, o amor humano abarca o corpo e o corpo exprime o amor espiritual, exprime o que existe de grande e elevado no ser humano, e é necessário que seja assim. O corpo humano precisa exprimir o que ditam o espírito e a alma. As pessoas agem como animais quando exercem a sexualidade tendo em vista apenas os seus aspectos corpóreos. Erro tremendo. É preciso que usemos a nossa sexualidade na clave da doação total. O amor humano é exigente, pede tudo e dá tudo. Não é possível haver um amor mesquinho. Essas duas expressões quase se anulam. Às vezes, olhamos para nós mesmos e dizemos: gostaria que uma pessoa me amasse dessa maneira, se doando completamente, sem nada ficar para ela. É assim, também, que devemos amar as outras pessoas. O amor humano é a um só tempo corporal e espiritual, pois o ser humano é um corpo informado por um espírito imortal. É uma totalidade unificada. O corpo participa desse amor espiritual, do dom de si, da abertura para algo muito maior que a própria corporeidade. O dom de si se realiza de maneira plenamente humana somente quando é parte integrante do amor em que um homem e uma mulher se empenham totalmente e se doam um para o outro até o fim da vida. É necessário que seja assim. O amor verdadeiro envolve o ser humano por inteiro. O amor humano compartilha tudo, sem reservas indevidas nem cálculos egoístas que objetifiquem a outra pessoa. Quando amamos de verdade, desejamos dar tudo. Amamos o outro para o seu próprio bem, não apenas para o nosso, que apenas resulta desse amor. O ser humano só pode se satisfazer na doação total. Quem ama verdadeiramente não ama apenas aquilo que recebe da pessoa amada. A ama por ela mesma, pelo fato de ela ser aquela pessoa e não outra. Não poderíamos chamar de amor algo que acaba. O amor não tem data de validade. Se é amor, jamais termina. O amor humano
não é um amor de cães e gatos. Rebaixamos e humilhamos o amor ao crer que ele não é eterno, que a alegria termina quando começam as dificuldades, os contratempos, quando aparecem os problemas físicos e morais. Se é assim, estamos falando de um amor de mentira, de um amor desumanamente falso, de um egoísmo escondido sob o manto dos bons sentimentos. Além disso, o amor humano é fiel e exclusivo. Não é possível amarmos alguém se ainda consideramos a possibilidade de, a qualquer momento, começar a amar outra pessoa da mesma maneira. Para que haja amor verdadeiro, é necessário haver exclusividade e fidelidade. Fidelidade não se resume a não ter outros parceiros. Trata-se, na verdade, de uma fidelidade construída nos mínimos detalhes da relação. Às vezes nos perguntamos: como saberei se vou amar tal pessoa no futuro? No fim das contas, não sabemos, não podemos saber. Nos é vedado saber. Mas por isso o amor não é definido, é construído. O amor verdadeiro entre duas pessoas não acontece repentina e espontaneamente, mas mediante um esforço de ambos os lados. Quanto mais dom de si, mais amor. Quanto menos dom de si, menos amor. O amor humano é fecundo. A vida humana é um dom recebido para ser dado. O relacionamento entre duas pessoas acontece para que haja conhecimento recíproco, mas não se esgota em si mesmo, transborda. O dom de si entre o homem e uma mulher é tão grande que, depois de 9 meses, recebe um nome. Os dons de ambos se fundem em uma nova vida. Os dois se fazem um. Por isso, os filhos precisam nascer dentro dessa realidade de doação total de si. Uma criança que se desenvolver num ambiente assim acabará por entender o que é essa doação total. Para ela, ficará muito mais fácil se doar depois, terá segurança quanto a isso, pois em casa foi testemunha da força, da firmeza e da constância do amor de seus pais. Uma vida de virtudes, com a vontade bem desenvolvida e a afetividade devidamente educada, orienta o amor humano para essa finalidade do dom de si. O ser humano é criado e chamado a isso. Quando formos falar de sexualidade com os nossos filhos, precisamos saber onde ela está inserida. E é nessa realidade de que falamos, dentro do dom de si. A sexualidade que vemos por aí é egoísta e foca apenas o prazer individual. Mas o amor humano é algo superior. Em ambientes onde predomina a mentalidade divorcista, todos pensam que são incapazes de amar verdadeiramente e se conservar fiéis até o fim. Então, sua solução sempre é a separação, a divisão, o divórcio. Mas não podemos viver assim. Precisamos entender que o ser humano está muito acima de tudo isso. É nosso dever educar os filhos para coisas grandiosas, para superar desafios, para serem magnânimos e usarem sua sexualidade de forma generosa e abnegada. Quando fazemos isso, a criança reconhece que é digna de ser amada e isso aumenta a sua autoestima. Se procedemos de modo contrário e as educarmos para o egoísmo, dizemos que podem usar a sexualidade da maneira que quiserem, sem pensar no outro, no valor do ser humano. Nós a apequenamos e as transformamos em pessoas tacanhas. A adolescência, ao mesmo tempo que é um período de maior egocentrismo, também é um momento de superar muitos desafios. Se então dermos grandes desafios ao adolescente e ele conseguir superá-los, terminará à altura deles. Infelizmente, o que se costuma fazer é o contrário. Os pais os rebaixam mais ainda, porque fazer isso é mais fácil. São terríveis as consequências trazidas por uma sexualidade erroneamente educada, pois a sexualidade é um componente fundamental da personalidade. O papel do corpo humano não se resume à fecundidade e procriação. O sexo é em si mesmo a capacidade de exprimir o amor que sentimos por outra pessoa. Os filhos são o resultado disso. A fecundidade provém da expressão do dom de si.
A sexualidade humana é, portanto, um bem e não uma coisa má ou suja de que precisamos ter vergonha de falar para os nossos filhos. De modo algum. Às vezes ficamos tão preocupados com o medo de que nossos filhos cometam pecados que acabamos lhes transmitindo apenas negatividade. Em vez de lhe mostrar algo grandioso, reduzimos tudo ao medo. Quando retiramos da sexualidade o seu sentido real, coisificamos as pessoas. E assim, o instinto animal assume o controle dos relacionamentos. O homem acaba fazendo da mulher um objeto e vice-versa. Jamais nos esqueçamos que a pornografia não é feita simplesmente com uma foto ou com um vídeo. É feito com pessoas. Os envolvidos nesse mercado sofrem com a situação e nós não podemos estimular esses comportamentos. Nenhuma pessoa quer ser vista como objeto descartável de prazer. Devemos respeitar a dignidade de todas elas e ensinar isso aos nossos filhos. Também a masturbação, ao seu modo, mina as relações pessoais e a relação entre a imaginação e a apreensão da realidade. E nesse contexto, até mesmo os filhos passam a ser vistos como coisas. Muitos pais hoje acham que ter filhos é um direito, acreditando mesmo que estes não lhe impõem mais deveres, o que está muito longe de uma compreensão adequada da maternidade e da paternidade. Para sermos capazes de nos doar aos outros, precisamos primeiro ter personalidades formadas, ser pessoas integrais. Não podemos dar o que não temos. Se não conseguimos nos dominar, ser virtuosos e ordenar nossos afetos, falhamos em nos entregar ao outro. Por isso, a sexualidade é parte da educação. Então, não adianta falarmos de educação da sexualidade e não educarmos os filhos para comer e dormir direito, para serem organizados e etc. As crianças desorganizadas costumam, posteriormente, na adolescência, ter dificuldade com a sexualidade. As crianças que ficam abandonadas à televisão e ao vício do videogame, por exemplo, estarão mais propensas a se deixar levar pela pornografia e pela masturbação. As coisas que acontecem às criancinhas, distúrbios de sono, de alimentação, desobediência, não são estanques, são a origem de outros problemas que aparecem na adolescência e na fase adulta. Precisamos educar os nossos filhos de maneira integral para que, depois, eles sejam adolescentes seguros de si e sejam verdadeiramente humanos, capazes de se doar aos outros. A vivência na função sexual apenas para si conduz ao egoísmo. Viver a sexualidade como se propõe hoje em dia, que as pessoas se masturbem e vejam pornografia porque não há nenhum mal nisso, é tornar as crianças e adolescentes seres egoístas.